Oi, tô aqui para falar sobre o plano de Deus para você, meus amados. Deus tem um plano, que coisa linda. Quando eu descobri isso, eu fiquei maravilhada, porque a gente vivia sem Deus, sem paz no mundo, como diz a palavra em Efésios, sem Deus e sem paz no mundo, mas a partir de Jesus nós reconciliamos com Deus. Que coisa mais linda. Eu vou falar assim, tentar ao máximo resumir o plano de Deus para que você saiba. As pessoas precisam saber do plano. As boas novas são essas de salvação, né? E Deus, ele é tão lindo que ele quer salvar toda a humanidade, porque a palavra diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, será separado para a eternidade. Então, Timóteo 2, 3 e 4 diz: por isso, bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento dessa verdade. Mas nem todos vão querer, infelizmente. Nós temos livre arbítrio. Nós que escolhemos o caminho que deve seguir, o caminho da eternidade, ou infelizmente não, né? Mas vamos lá, meu bem. Por quê? O que significa isso? A salvação é um dom, é algo gratuito que foi lá na cruz. Gratuito para nós, mas teve o sacrifício de Jesus Cristo, né? Oferecida a toda criatura. A salvação foi consumada por Jesus, meus amados, e recebida por fé nele. A fé que a gente tem nele, a gente recebe a salvação eterna. É simplesmente isso. As pessoas acham que tem que fazer obra. Não. Pois é o resultado da revelação de Jesus para nós, queridos. E ao mesmo tempo é um mistério manifestado na revelação dele, né? Da sua obra na cruz do Calvário. Esse mistério esteve coberto até que Jesus viesse. Olha que coisa linda. E o mundo, né, viesse ao mundo e pelo Espírito Santo fosse revelado aos apóstolos. O ponto principal da revelação, meus amados, que coisa mais linda. Em termos de igualdade, todos nós somos iguais, tanto os judeus como os gentios. Os gentios é que não conheceram a Deus. E os judeus, eles se achavam grandes privilegiados, né, nas coisas de Deus. Mas não, Deus chama os gentios, aquele que ainda não conhece a Deus, né? A salvação da alma não é nem poderá ser obra de homem nenhum, mas de Deus. O homem nada pode contribuir para a salvação. Por quê? A única coisa que pode fazer é crer nas promessas e Deus e recebê-la, né? Receber Jesus Cristo de todo o coração, conter Romanos 10, de 9 a 10. A salvação, amados, não é resultado das obras do homem, como eu já disse. A humanidade é redimida do pecado adâmico, né? O grande propósito da obra redentor Jesus é para nos remir de toda iniquidade. É perdoar todos os pecados. Essa palavra remir significa preço da redenção, pelo qual alguém é libertado da escravidão. Que coisa forte, né? Pelo preço do sangue de Jesus nós somos libertos, meu Deus. E nós participando dessa glória eterna, é algo tremendo, meus amados. Pelo sangue de Jesus, receba ele. Jamais houve um preço tão elevado, né? Jesus pagou esse preço porque para ele somos preciosos. Jesus nos amou, Deus nos amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo resume tudo. Não somos mais escravos do medo, não somos mais escravos do medo da morte, né, do pecado. Fomos libertos, a glória de Deus é manifesta em nossa vida. A presença dele voltou para nós, que coisa linda. 2 Coríntios 5 fala sobre isso. Em outro tempo, o pecado nos dominava, mas a redenção, Jesus nos libertou, deu autoridade contra toda a iniquidade, né? Deu autoridade contra o inimigo, e que coisa tremenda. E hoje estamos sob a autoridade de Jesus, o Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, controla a nossa vida. Nós somos guiados pelo Espírito Santo da promessa, selado com ele, porque diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serei minhas testemunhas até o confim da terra, né? Não somos mais escravos desse medo, meu Deus. A salvação tem um significado importante, uma ressurreição aqui, ó. Primeiro aqui, depois futura, querido. O apóstolo Paulo contemplou o mundo como um vaso, como um grande cemitério, né? Em caso éramos mortos, como ele diz, mortos pelo pecado, porque o pecado traz morte. Mas a vida em Jesus Cristo traz vida eterna. De fato, a Bíblia descreve tudo isso, e não convertidos são como mortos, né? Inconsciente quanto às coisas espirituais, porque essas coisas só discernem espiritualmente, como diz Coríntios. Nada fazem no serviço do reino de Deus, eles são corruptos de maneira de viver. O pecado os matou, espiritualmente falando, né? E Adão trouxe esse DNA para todos os homens, porque pela morte, ele trouxe a morte espiritual e a morte, infelizmente, na carne, né? Mas Jesus, ele trouxe vida eterna no espírito e vida eterna futura também, que coisa linda, né?
Então, nós éramos fisicamente mortos. Ele pode estar até bem, mas espiritualmente está morto. É forte. Como eu andava também depressiva, eu era morto espiritualmente falando, né? Pois em tais circunstâncias, meus amados, diz a palavra em Efésios 5,14. Olha que tremendo. Desperta tu que dorme, levanta-te os mortos e Cristo te iluminará. Que coisa linda. Quando o homem não é regenerado e não recebe Jesus Cristo, é difícil de entender as coisas espirituais. Mas quando ele recebe a ressurreição e co-participante dessa glória nas regiões celestiais, como diz Efésios 2, né? Juntamente com Cristo nas regiões celestiais, é algo sobrenatural. Pois o pecado mergulhou o homem na morte, infelizmente. Mas Jesus trouxe a ressurreição no Espírito. Que coisa linda. É necessário a aproximação de Deus agora, antes que Jesus viesse, porque estávamos longe de Deus. Mas agora, pelo sangue de Jesus, meus amados, chegamos perto dele, a comunhão trouxe de volta. Éramos forasteiros sem esperança no mundo, banidos da presença de Deus, da glória dele. Mas agora gozamos dessa intimidade, comunhão no Espírito, com Deus em Cristo Jesus, no nosso Salvador. Agora somos participantes das promessas, filho da casa, né? A casa de Deus é o nosso Pai, é nosso Pai celestial agora. Vamos agora entender mais um pouco, que coisa linda. Eu escrevi no livro e no quadro lindo de 4 metros, que também está sendo explicado no YouTube. Vá lá, Conhecendo o Plano de Salvação através de Jesus Cristo, em um quadro, que é Mamuri. Vocês vão ver um quadro lindo eu explicando o plano todinho em 10 minutos. Então, eu pergunto, o que é tão grande salvação? Muitos perguntam, né? O que é a salvação? A resposta é, são as boas novas de salvação de Deus através de Jesus Cristo, para nos tirar hoje das prisões espirituais, como eu falei, e nos dar a vida eterna. E também para proclamar a salvação futura, no arrebatamento com a ressurreição dos mortos, e nos livrará da morte eterna. Meu Deus, olha a palavra que eu recebi. Diz assim, 2 Coríntios 1,10, no qual nos livrou, né? E livrará da tão grande morte que temos esperado, ou seja, a salvação. Porque Cristo, diz a palavra em Hebreus 9:28, Cristo aparecerá a segunda vez aos que aguardam para a salvação. Meu Deus, que coisa linda, segunda vez. Na verdade vos digo, quem ouve a palavra e crê naquele que me enviou, disse Jesus, tem a vida eterna. E não entrará na condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora agora que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e ouvirão e viverão, ressuscitarão. João 5:24-25. E a palavra em 1 Coríntios 6:14 diz, Deus ressuscitou o Senhor e nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Meu Deus, que coisa linda. Para isso ele nos ungiu com o dom do seu Espírito. Que coisa linda. Receberei esse poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. É sobrenatural. Você vai ser batizado no Espírito Santo com fogo. É algo glorioso, meu querido. Como diz em 2 Coríntios 1, mas aquele que nos confirma é Cristo, que nos ungiu é Deus. Que coisa linda. O Espírito de Deus está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas para vocês também. Proclamar a libertação dos cativos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O dia da vingança do nosso Deus, que ele vai vir. A consolar todos que choram também. Que coisa linda, né? Sabemos que o homem, meus amados, desde Adão, estão separados da presença gloriosa de Deus por causa do pecado. A desobediência foi terrível. Ou seja, né, como é que se chama? Porque a palavra diz, porque todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3 fala sobre isso. Por isso, todos os homens sentem um vazio na alma. Porque o primeiro homem que Deus criou foi Adão. E o desobedeceu. E o segundo homem foi Jesus Cristo, que obedeceu. Então trouxe vida eterna. Que coisa linda, né? E trouxe a morte eterna, infelizmente, a Adão, né? A todos os homens. Olha essa palavra em Romanos 5:12-19. Portanto, assim como só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado veio a morte. Assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos nós pecaram. Meu Deus, que coisa forte, né? Sim, o primeiro homem pecou, mas Deus, porém, proveu um meio de justificação através de Jesus Cristo, meu amado, que através da sua obediência, na sua morte e ressurreição ao terceiro dia, foi a coisa mais importante, ele não trouxe a vida eterna. Veja que palavra em Romanos 5 também. Pela desobediência de um só homem, no caso Adão, muitos se tornou pecadores. Assim também por meio da obediência de um só homem, olha que tremendo, que é Jesus, muitos se tornaram justos diante de Deus. Meu Deus, que coisa linda. Nos tornamos justos quando aceitamos Jesus Cristo de todo o coração, como de Romanos 10:9-11. Ele é quem nos coloca em comunhão direta com o Pai, né? Como diz Efésios 2. Porque Jesus é a porta da esperança, é a porta da luz.
Como disse Jesus, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, terá a luz da vida. Meu Deus, desperta tu que dorme, Cristo te iluminará. Ele é o único mediador, não existe nenhum mediador entre Deus e os homens, meus amados. 1 Timóteo 2, 5 e 7, 6 diz isso. É o único caminho para o céu. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Que coisa tremenda. Foi para isso que ele veio. Foi na cruz que ele morreu em nosso lugar. E ao terceiro dia ressuscitou. Meu Deus, para aos que crê em seu nome, ele nos dará salvação eterna. Vejam como Deus nos ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho, escute bem, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa perecer é morte eterna, é terrível. Mas a lei te dá vida eterna. Lê 1 João 5, de 10 a 21, é tremendo. E aquele que não crê em Deus faz ele mentiroso. Porque a vida eterna está em Jesus. Como diz em Jó 22, diz assim: se tu converter ao Todo-Poderoso, serás estabelecido. Então, Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata escolhida. Meu Deus, que coisa linda. Nós podemos, amado, fazer muitas coisas boas, mas jamais elas poderão salvar-nos. Também não apaga nosso pecado, porque somente Jesus apaga nosso pecado, como diz 1 João. Se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar toda injustiça. E sabemos que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Somente Jesus Cristo nós podemos ser salvos. Veja essa palavra em Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E também ele, Jesus, nos faz assentar nas regiões, na dimensão espiritual. Por isso que ele diz: eis que estou à porta e bato, se abrir, cearei com ele comigo. É algo sobrenatural. Diz assim: bendito Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios 1 e 2, lê, né? Nos ressuscitou, né? Pela graça somos salvos. Efésios 2 também. Não por obra alguma que façamos. Veja essa palavra. Não é por obra nenhuma. Não se engane. Mas Deus rico em misericórdia, porque nos amou, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Juntamente com ele ressuscitou, nós ressuscitamos e fez assentar dos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar no século vindouro a riqueza da sua graça. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e não é a obra, para que ninguém se glorie. Efésios 2, meu Deus. Não pela obra da justiça, diz em Tito 3. Não pela obra da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo, que foi derramado sobre nós através de Jesus Cristo, para que nós somos justificados pela graça, sejamos feitos herdeiros da esperança da vida eterna. Tito 3, meu Deus. Então, porém, como obter a tão grande salvação, meus amados? Primeiro, temos que se arrepender do nosso pecado, confessar o nome de Jesus diante dos homens e crer que ele ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. E vai ser morada dele. E seu nome será escrito no livro da vida. Escuta a palavra que eu vou dizer agora. O tempo é chegado. Dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Marcos 1,15. A palavra, agora escute essa. A palavra está perto de ti, da tua boca. A palavra de fé que pregamos. Se com tua boca confessar que Jesus é teu Senhor, em teu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com a oração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meu Deus, que coisa linda. Portanto, agora escute bem, tem que ser confessado. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai, que está no céu. Mas aquele que me negar, então eu negarei diante do meu Pai. Mateus 10, 32, 33 e Romanos 10, lê, né? Aquele que me ama, diz o Senhor, será amado pelo meu Pai. Também o amarei e manifestarei a ele. Se alguém me ama, guardará os meus mandamentos, viveremos para ele e faremos nele morada. João 14, meu Deus. Morada no Espírito, que aquele que se une ao Senhor é só Espírito com ele. É uma imersão, querido. Em 1 Coríntios 6, 17, aquele que se une, se tornará um Espírito com ele, né? Ao vencedor será assim vestido com vestiduras brancas. De modo algum apagarei seu nome no livro da vida. Pelo contrário, diz o Senhor, confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos anjos que tem ouvido. Ouça que o Espírito diz às igrejas, né? E agora, o que acontece quando eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador? O que acontece? Vamos lá, resposta. Quando nos entregamos a nossa vida, somos perdoados e ele nos transporta para o reino da luz. Ele faz uma aliança eterna e nos dá a herança gloriosa. Veja a palavra.
dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança do santo do reino da luz. A suprema pessoa de Cristo, ele nos resgatou do domínio das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado. Somos sacerdotes, né? Em que temos a plena redenção por meio do seu sangue. Isto é o perdão de todos os pecados. Colossenses 1:12. João 1 fala, Oséias 6, Efésios 2. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. A homem que teme ao Senhor, olha que promessa. Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma. E a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para o que teme, para que dará a conhecer a sua aliança. Que aliança linda, Salmo 25, que coisa linda, do 10 ao 14. É a partir desta aliança, meus amados, que tornamos família de Deus. Veja bem, naquele tempo, porque a gente estava sem ele, mas agora estamos filhos da aliança. Naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, foste aproximado pelo sangue de Jesus Cristo, porque ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, derribando a parede da separação que estava no meio. Aleluia, que coisa linda. Continuando, diz assim: fez um novo homem, trouxe a paz, reconciliou ambos um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo a inimizade, evangelizou a paz, que coisa linda, e acesso ao Pai em um só Espírito. Agora não sois mais estrangeiro nem peregrino, mas concidadão dos santos, sois família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário, meu Deus, dedicado ao Senhor, no qual vós juntamente está sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Efésios 2 é tremendo. Nós somos edificados, o Espírito Santo habita agora aqui, né? E quando o Espírito vier, meus amados, fazer morada no seu Espírito, ele também lhe batizará com o Espírito Santo com fogo, de forma sobrenatural. Eu tive experiências tremendas que eu vou contar nos vídeos. Ele virá sobre você com poder para ser testemunha, como diz, recebereis poder descer sobre vós, ó Espírito Santo, serei minha testemunha até o confim da terra. Atos 1:8. E Mateus 3:11. E vos batizará com o Espírito Santo com fogo. Meu Deus, que experiências, né? Nesse batismo somos selados, separados, selados no Espírito regenerador, que transforma dentro de nós, né? Que é derramado ricamente em nós de forma sobrenatural, como diz Efésios 1. E tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate, ou seja, arrebatamento, da sua propriedade e louvor da sua glória. Porque haverá um dia que Jesus vai arrebatar, e 1 Tessalonicenses 4:16 fala: arrebatará a sua noiva fiel. Que coisa linda. Agora, quando o Espírito Santo vem, estiver em você, ele vai te ungir com óleo de alegria, depois te iluminar, como diz, dispõe e resplandece, porque vem a tua luz. A glória do Senhor nasce sobre ti, então verás e serás iluminado. Teu coração estremecerá, se alegrará. Isaías 60, meu Deus, dispõe e resplandece, que vem a tua... O Senhor é a tua luz, que coisa linda, né? Disse Jesus: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em treva, andará na luz da vida. João 8:12. E a partir daí ele nos guiará, te consolará e te revelará que estava em oculto através do Espírito Santo. Ele é o Espírito Consolador. Ele te usará para proclamar essas boas novas de salvação através de Jesus Cristo. Coisa mais linda. Ele agora é teu guia, é o teu consolador, como diz a palavra aqui em João 16. No entanto, quando o Espírito Santo da verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade, dirá o que tiver ouvido e vos revelará tudo que está por vir. O Espírito da verdade vos conheceis, porque ele habita convosco, estará em vós, diz a palavra, naquele dia. Vós conhecerei que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Meu Deus, que comunhão. Pai, Filho e Espírito Santo. Lindo, João 14. Beber uma aguinha da vida aqui, que coisa linda, né? Aí a palavra continua aqui. E assim, porque cremos nele, amado, agora tornamos filhos de Deus. Porque a palavra diz em Romanos 8:16. O próprio Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Que coisa mais linda, né? E a palavra em João 1:12. Mas todos quanto receberam deram o poder de ser filhos de Deus, a saber o que crê no seu nome, porque éramos criaturas, feituras só. Mas a partir do momento que você abre a boca e aceita Jesus Cristo, meu amado, você se torna filho. E daí por diante vai ficar mais sensível ao Espírito, falando ao seu Espírito. Que coisa mais linda.
É tremendo, porque João 4 diz, ele é espírito, Deus é espírito, e está atrás do adorador em espírito e verdade. 2 Coríntios 3 fala, né? Aquele que se converter andará de glória em glória para ser a imagem de Jesus Cristo. Que coisa linda, né? Nós somos transformados de glória em glória. E ele vai se comunicar com você através do seu espírito. Que coisa linda. E também iluminando da palavra da Bíblia. Quando você abre a Bíblia, você vai ter um entendimento assim tremendo. E também de outras várias formas, natureza. Deus fala de várias formas, coisa linda, né? A palavra diz, aquele que se une ao Senhor, seu espírito com ele. Serei minhas testemunhas, diz o Senhor. E disse-me, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, disse o Senhor. A quem que tiver sede, dê de graça, darei a fruto da água da vida. Quem vencer, dará todas essas coisas. Eu serei seu Deus, será meu filho. Deus te chama para ser o filho dele. Que coisa linda, através de Jesus. Então, agora que nos tornamos filhos, nos tornamos noiva, temos que pregar as boas novas aos noivos, por causa do noivo e a todas as pessoas que ainda não são salvas. Por isso que a palavra diz, disse-lhes, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem quer for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que creem, meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, porão a mão sobre os enfermos e curarão. Marcos 16, meu Deus. Outra palavra que eu recebi em Salmo 67, diz assim, que coisa linda. Romano 10. Como, porém, invocarão aqueles que não creram? Nada ouviram. Como pregarão se não for você enviado, né? Quão formosos são os pés que anunciam boas novas, seja esses pés, meu amado. Deus de misericórdia, resplandeça o rosto sobre nós, o Salmo 67. Para que conheça na terra o teu caminho e todas as nações a sua salvação. Louve todos os povos, louvem a Deus, que coisa linda. O Senhor te iluminará com sua glória, que coisa linda. E nele, como diz a palavra, Apocalipse 21, 22 e 23. Ele é a tua lâmpada. E nela não viu o tempo, porque seu templo é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, porque nela resplandece a glória de Deus. Tenha iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. O Senhor é a nossa lâmpada, é a luz do mundo. A palavra diz assim, levanta e resplandece, porque vem a tua luz. A glória do Senhor nasce sobre ti, a escuridão dos povos, mesmo que estiver a escuridão, mas sobre ti virá surgindo a glória do Senhor se ver sobre ti. Aleluia, que coisa linda. Nunca mais te chamarão desamparada, diz a palavra. Lá em Isaías 62. Que coisa linda, meus amados. Vem, a palavra de Deus vem. Jesus está batendo na tua porta agora. Diz a palavra em Provérbios 23 e 26. Dá-me, filho, teu coração, teus olhos observem os meus caminhos. Que coisa linda. Como diz Provérbio 3, os caminhos do Senhor, caminhos deliciosos. É árvore de vida para que todo aquele que nele retém. Que coisa linda. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz abrir, entrarei na sua casa, cearei com ele, ele comigo. Apocalipse está chamando, Jesus está chamando. Abre a porta do teu coração. O Espírito da noiva diz, e vem. Receba de graça a água da vida. Deus está preparando um lugar lindo. Que coisa linda. Por isso que eu preparei um vídeo chamado Novo Céu, Nova Terra. Veja o que ele diz aqui. Em Isaías 66, 22 e diante. Porque como novo céu, nova terra, que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa prosperidade e vosso nome no livro da vida. E será de um sábado a outro, virá toda a carne em mim adorar, diz o Senhor, de sábado a sábado. Ai, que coisa linda. Shabat, milênico, que coisa linda. Eis, aí está o rei, que reinará com justiça e retidão, governarão príncipes. Isaías 32, 1 fala. Veja o que disse Jesus, meus amados. Ele está preparando um lugar lindo para sua noiva amada, onde não haverá mais violência, morte, choro e dor nem luto. Que coisa linda. Só alegria e trabalho assim para o Senhor só. Não se turbe vosso coração, disse Jesus. Crê em Deus, também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito. Vou preparar um lugar e voltareis e o receberei para mim mesmo. Para que onde eu estou esteja vós também. João 14. Meu Deus. De 1 a 3. E Isaías 65 diz assim. Porque eis que eu crio um novo céu e nova terra. Não há mais lembrança das passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis, exultarei perpetuamente em que eu crio. Porque eis que eu crio para Jerusalém uma alegria e para o meu povo gozo. Meu Deus. Isaías 32 diz. O meu povo habitará em morada de paz, em moradas bem seguras, em lugares quietos e tranquilos. Meu Deus, que coisa mais linda. Isaías 33 fala. Os teus olhos verão rei na tua formosura. Que coisa linda.
E para fechar, Apocalipse 21, eu vi novo céu e nova terra, porque as coisas primeiras passaram, o mar não existe. Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém que desceu do céu, endereçada como esposa ataviada por seu marido. Ouvi uma voz dizendo, eis o tabernáculo de Deus. Jesus vai vir pessoalmente, pois ele habitará com eles, serão seu povo, e eu mesmo estarei com eles, diz o seu Deus. E Deus limpará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Que estava sentado no trono disse, eis que faço coisas novas. Disse-me, escreve, estas palavras são verdadeiras. Então a nova Jerusalém espiritual é você e sou eu, representa hoje a nossa vida, no convertido ao senhorio de Jesus Cristo, até a eternidade. É um novo portal que será aberto, meus amados, até que se entregar ao seu Senhor, se torna uma noiva. Você tem que se entregar para se tornar noiva de Jesus Cristo. Ele abre as portas dos portais, ele trata a nossa alma, pois seremos a glória, seremos a coroa da glória de Deus. Que coisa! Por isso que diz a palavra em Isaías 62, diz assim, serás uma coroa de glória na mão do Senhor, diadema real na mão do teu Deus, nunca mais te chamarão desamparada, jamais desolada, chamará minha delícia, porque o Senhor como noivo se delicia em ti. Aleluia, alegrará no teu Deus, sobre teus muros, Jerusalém, pois guarda, jamais se calarão, restabeleça Jerusalém por objeto de louvor na terra, meu Deus. Passai pelas portas, preparar o caminho, aterrai as estradas, limpai todas as pedras, tirar tudo que não presta, meu amigo. Arborai a bandeira aos povos, eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Estas palavras, dizei a filha, você é a filha de Sião. Eis que esse teu Salvador vem, com ele a tua recompensa, diante de teu galardão. Chamar-te ao povo santo, remido, tu serás chamada, não será mais chamada cidade deserta. Isaías 60, 62 fala dessa glória maravilhosa, meu querido, porque a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a nossa lâmpada. Que coisa linda! A descrição dessa nova Jerusalém é espiritual, ela se torna como uma cidade gloriosa, iluminada pela presença, somos nós, iluminada pela presença. Aleluia, que coisa mais linda, né? Todas as coisas serão restauradas, meus amados. Não haverá mais tristeza, sofrimento, dor. A nova Jerusalém também somos nós. Hoje somos restaurados na nossa alma. Pois essa nova Jerusalém vem do céu, juntamente com o seu noivo, depois de que foi resgatado no arrebatamento. Que coisa linda. Para celebrar as bodas do Cordeiro, durará 7 anos. E nesse período haverá tribulação na terra terrível. Para os restantes, meu amado, aquele que não anda, a noiva fiel. E a noiva prudente vai ser levada. Que coisa linda. Estou falando em outros vídeos, isso aqui bem detalhado, né? Mas ele vai vir, a esperança da glória que o Senhor vem. Ele vai reinar no reino de glória. E nós estaremos com ele. Será uma terra restaurada, a renovação da terra. De todas as coisas do reino, vai ser no reino milenar com Jesus, com sua noiva. Amém. Por isso que a palavra destilai ao céu das alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra a terra e produza salvação, juntamente com ela brota a justiça. Eu as criei. Aleluia, o Senhor criou as 12 portas espirituais para ser restaurada a tua alma. São 12 livros aqui que eu estou terminando. Explicando a restauração de cada parte da nossa etapa, né, espiritual, na andada do caminhada com Jesus Cristo. Meus amados, voltem para Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. E Jesus convida, eis que estou à porta e bato. Se você vir, cearei com ele, ele comigo. Este é o convite da salvação. Salvação eterna está à nossa disposição. Então somente abra a tua boca. Aceita Jesus Cristo como teu Salvador. Crê que o teu dentro dos mortos será salvo. Será separado. Você vai contemplar a glória de Deus, a presença dele andando com você. Que coisa linda, o Espírito Santo vai habitar dentro, depois vai te usar. Por isso que eu peço, usa-me, Senhor. Eu oro muito e Deus, ele me usa grandiosamente para a glória dele, porque nós somos feitos para a glória de Deus, para o louvor de Deus. Eu amo louvar a Deus, porque algo tremendo acontece no meu corpo, eu sou restaurada, eu sou curada dos louvores, porque os louvores vêm livramento. Tem um louvor que diz, há livramento nos louvores. Que coisa linda. Que Deus nos abençoe, como diz o Salmo, né? Que vou terminar com esse Salmo maravilhoso que diz assim. Olha que coisa linda. Seja Deus gracioso para conosco, que nos abençoe. Faça resplandecer sobre nós o rosto, para que conheça na terra o teu caminho, todas as nações, a sua salvação. Louve os povos, Deus, louve todos os povos.
Alegre e exulte, ó gente, pois julga os povos com equidade e justiça. Glória a Deus. Louve todos os povos. A terra deu seu fruto e Deus nos abençoou. Abençoa e Deus, todos que da terra temerão. Então, que seja abençoado com essa palavra e compartilhe, meus amados, que as pessoas precisam saber do plano que Deus tem. O Espírito Santo vem habitar, Jesus veio para isso, trazer salvação eterna. Glória a Deus por isso. Eu agradeço a Ele por todos os benefícios que Ele tem feito. Quantos benefícios? Será que eu poderia contar? Não, porque são muitos. Eu estou só resumindo em vídeos e livros. Que Deus os abençoe, os guarde e faça resplandecer hoje sobre ti. E te dê essa paz, te dê a salvação eterna. Então somente siga o Senhor. Com todo o coração. E Ele vai te restaurar em nome de Jesus. Amém.